Bom, então sejam bem-vindos a esta segunda parte, né, de nossa aula. Essa é a primeira aula do curso de Filosofia Moderna, aqui do curso de Teologia para Leigos. Eu me chamo Cleibson Américo, né, sou professor de Filosofia. Quem não viu a primeira parte da aula, veja lá, né, para que você entenda muito bem o que é que nós vamos fazer agora nessa segunda parte, né. Bom, então estamos contextualizando a Idade Moderna dentro da grande história universal, dentro dessa linha do tempo cronológica, certo? Entendendo por modernidade o que surge aqui no século V, no século XV até o século XVIII, né, neste período ali moderno. Então nós vamos, ao longo, né, do nosso semestre, né, ver os vários elementos, né, que dão base, que fundamentam a modernidade, tanto do ponto de vista factual, quanto do ponto de vista teórico, as filosofias, correntes filosóficas que surgem, a mentalidade que surge, a cultura que surge, como isso também influencia a nossa contemporaneidade, certo? Mas ainda nesta aula de introdução, né, como estamos aqui, né, nos situando, né, nesse preâmbulo mesmo, a modernidade, e já tendo, né, de modo muito claro que a modernidade ela tem suas bases e ela sucede diretamente à Idade Média, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, para entender bem a modernidade é importante entender também bem, ou pelo menos razoavelmente bem, a Idade Média, né? Porque muitos dos elementos da Idade Média, gente, vão surgir na Idade Moderna, nas discussões filosóficas, científicas e teológicas. E para você entender muitas dessas discussões filosóficas, teológicas e científicas modernas, é preciso entender como começaram essas discussões. E as bases delas estão no mundo medieval, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta, né? O Vitor Hugo pergunta: os livros de filosofia aqui são bons? São ótimos. São ótimos, são livros muito bons. Ele tem uma coletânea de história da igreja. Tem um aqui também, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns, viu? Aqui. Olha, tem uma coletânea dele de história da igreja, né? São em 4 volumes, também é muito bom, certo? A coletânea é muito boa. E também nessa linha de história medieval, tem esse aqui, Uma História que Não É Contada. Este livro aqui, gente, Uma História que Não É Contada, né? O professor Felipe Aquino, ele mostra assim o papel da igreja na construção da civilização e que não é devidamente contado na historiografia, nos livros didáticos, né, nas universidades, não é falado como a igreja construiu e colaborou para a civilização, né? É mais ou menos o que faz o Thomas Hood nesse livro aqui, né, como a igreja católica construiu a civilização ocidental. Então, Felipe Aquino, que ele até cita aqui, inclusive, né, esta obra, Uma História que Não É Contada, um livro muito bom, viu? Muito bom mesmo. E aqui nesse livro ele fala, né, tipo, fala um pouco da história da igreja medieval, o monarquismo, a Idade Média cristã, as universidades, a educação medieval, né, os cientistas, né, que estão ali no fim do período medieval e que, né, vão influenciar muito os cientistas da Idade Moderna, a política, enfim, é um livro muito bom, viu? Vale muito a pena. Uma outra coisa também importante de entender, né, da Idade Média é a Inquisição, né, que é um tema que vai ressurgir bastante aqui na Idade Moderna, né, e vai ser muito objeto de discussão, de crítica e até de difamação, né, sobretudo para a igreja, é o tema da Inquisição. Então, Felipe Aquino tem esse livro aqui para entender a Inquisição. Esse é um dos livros. Tem muitos livros sobre a Inquisição, né? Do Felipe Aquino tem esse aqui e tem outros, né? Esse aqui, sobre Inquisição, deixa eu mostrar aqui para vocês. A verdadeira história da Inquisição. É um outro livro de um historiador argentino, né? O Rino Camilleri. Enfim, são temas importantes, né, gente? Que é, vale muito a pena, tá certo? O Vitor Hugo fala, né, que os jovens são atacados constantemente com esses livros didáticos fundamentados em ideias iluministas. Exatamente, né? E a Jéssica disse que um material muito bom sobre a história da igreja são as aulas do historiador Lucas Lancaster. Sim, sim, são sim. É, é uma referência bem boa, viu? Boa.
Também tem sobre a história da igreja uma outra obra que deixa eu mostrar para vocês. São 4 volumezinhos bons, viu? Olha, e também para quem quiser aprofundar um pouco sobre o papel da igreja, certo? Durante essa história aqui, tem essa coleção aqui que é da editora Paulo, gente. É o curso de História da Igreja, são 4 volumes, certo? Aí tem o primeiro volume que é A Idade Antiga, é o curso de História da Igreja, volume 1. Esse é o historiador italiano, né, Franco Pierini. Tem o volume 1 sobre a Idade Antiga. Isso é a Igreja na História Antiga, tá? Depois tem esse aqui, o volume 2, não é? A Idade Média, o curso de História da Igreja, volume 2, Idade Média. A Igreja no Mundo Medieval. Aí tem esse terceiro aqui, que eu vou trazer também alguns elementos aqui, inclusive, né? Uma das fontes, né, que eu vou estar usando aqui para dar aulas. Também é esse, né? A Idade Moderna, curso de História da Igreja. Como é que a igreja se situa na modernidade, certo? Guido Zaghen, né? E tem este outro aqui, a Idade Contemporânea, né? Curso de História da Igreja, volume 4. Né? Isso é uma obra, assim, resumida, né? São 4 volumes que, na verdade, é um resumo. É porque os livros de história da igreja são muitos. Tem a obra do professor Felipe Aquino, tem a obra do historiador francês, o Daniel Rups, que são, né, em 10 volumes, um negócio gigantesco, enfim. E aqui é apenas uma dessas referências, tá certo? Outras referências que também eu vou estar usando aqui, eu vou já mencionar para vocês, porque vocês já podem se organizando para também adquirir, né, se for o caso, que é bom, né, que seja. Vou mostrar aqui alguns livros para vocês que vai estar sedimentando muita coisa que nós vamos aqui discutindo, tá certo? Este aqui, gente, olha, do padre Leonel Franca, né, A Crise do Mundo Moderno. É um livro muito bom, né? Ele fala tanto da civilização moderna, né, do século XVI, XVII, XVIII. Tem capítulos aqui sobre civilização, né, sobre a cultura moderna e como essa cultura depois ela vai entrar em crise, certo? Também tem capítulos sobre o cristianismo e a civilização moderna. É muito bom para ver, né, essa relação entre igreja e modernidade. É um livro que vale muito a pena. Cristianismo e civilização, os elementos negativos da civilização moderna, a evolução da modernidade, enfim, é um livro muito bom, certo? Um pouco difícil de ler porque ele tem uma linguagem bastante técnica, né? Mas, né, você consegue ler, né, sem grandes dificuldades, né? Então esse aqui é um dos livros que nós vamos estar usando. Tem esse daqui, Noções de História da Filosofia. É um livro também do padre Leonel Franca, né, que é um livro de história da filosofia. Aí nós vamos estar usando uma parte dele, que é a parte de filosofia moderna. Mas aqui é como se fosse um curso completo de história da filosofia. Aí tem a filosofia antiga, a filosofia medieval, a moderna e a contemporânea. Tá certo? Este daqui, né? Noções de História da Filosofia. É um livro resumo, também breve, claro. É um livro que tem apenas 468 páginas, um livro breve, né, sobre esse tema. Vamos estar usando também, né, vou estar usando, né, algumas referências desse volume 2 do curso de filosofia, que é justamente sobre a filosofia moderna, do Batista Mundim, né, é um escritor também, um autor de muitas obras, Batista Mundim. Essa obra ela é em 3 volumes. Aí vamos estar usando o volume 2, né, que é o de modernidade. Mas essa obra é uma obra de 3 volumes, certo? O volume 1, que é a filosofia antiga e medieval, esse volume primeiro. O volume segundo, que é o de modernidade, filosofia moderna. E o volume terceiro, que é o de contemporânea, que é o que nós vamos ver lá na frente, né, no próximo semestre. E vou estar trazendo também alguns elementos desse aqui, História da Filosofia Moderna, né, dessa historiadora da filosofia, né, a Sofia Vanni Rovig, que é uma italiana. Aí depois eu vou colocar essas referências, né, para vocês lá no grupo, né, as fotos dos livros,
para que vocês também vão vendo aí, né? E à medida do possível vão adquirindo. Eu vou colocar lá, Alenaio. Tá bom. De introdução à filosofia tem. Desse autor mesmo aqui, Vitor Hugo, do Batista Mondinho, nós temos um dos, né? Tem vários outros. Esse aqui, Introdução à Filosofia, né? Os Problemas, Sistemas, Autores e Obras, também é muito bom este livro aqui, viu? Para dar uma introdução geral assim à filosofia. É uma das obras, né? Tem essa, né? Batista Mondinho. E tem outras aqui, deixa eu ver se eu acho. Depois eu mostro mais alguns outros para vocês. Tem um lições de filosofia, né? Enfim, depois eu mostro mais alguns, tá? E quem for tendo também outras referências, né, que de repente eu não citei aqui, e né, você tem aí esse livro, pode colocar foto lá no grupo, né, para que seja do conhecimento geral de todos, né, e a gente vá junto aí construindo esse curso, tá certo, gente? Bom, então vejam, o período medieval, como eu disse para vocês, ele vai ter uma influência direta na modernidade, né? E um dos elementos importantes que nos cabe trazer, né, aqui de modo presente, é a relação, gente, entre igreja, certo? Entre igreja e cultura, no mundo medieval, entre igreja e cultura. Isto é uma coisa importante, viu? Uma coisa bastante importante para entender a modernidade é a relação entre igreja e cultura. Igreja e cultura. Por que essa relação entre igreja e cultura no mundo medieval ela é importante para a gente entender a modernidade? Porque na modernidade, sobretudo no começo da modernidade, essa relação ela é muito presente. Ela é muito viva a relação entre igreja e cultura. É muito viva. E quando aqui eu estou falando em cultura, aqui eu estou falando em ciência, né? Em ciência, estou falando em artes, estou falando em literatura, estou falando em filosofia, e etc. Né? Veja, a relação entre igreja e cultura é uma relação que está ali muito presente na Idade Média, de modo muito forte, de modo muito presente, e que isso vai influenciar muito a modernidade. Por quê? Vejam só. A Idade Média, gente, na Idade Média, os povos cristianizados, sobretudo da Europa, né, e uma parte da Ásia, e uma partezinha ali do norte africano, esses países vão compor o que se entende por cristandade, que é a expansão cristã no mundo. Né? Isso, o nome disso é cristandade, que é diferente de cristianismo, viu? Né? Vocês tenham isso presente, que cristianismo é a religião e cristandade é a disseminação dessa religião. São coisas diferentes, certo? A cristandade tem mais a ver com um aspecto geográfico, certo? Com o cristianismo geograficamente espalhado, disseminado, situado. Isso é a cristandade. Quando nós falamos em cristandade, estamos falando no cristianismo disseminado pelo mundo. É a cristandade, é a expansão cristã. Agora, o cristianismo, não, é a religião. É outra coisa, tá certo? Então, veja que quando o cristianismo surge, ainda não era uma cristandade, era somente cristianismo, era somente a religião de poucos, né, de poucos fiéis, né, dos apóstolos ali, né, dos primeiros discípulos, grupos, pequeninas comunidades. Ali não se fala em cristandade, porque era tudo ainda muito recente, tudo ainda muito minúsculo. Era somente a religião. Né? A religião cristã vai se tornando uma cristandade, sobretudo com a queda do Império Romano. Né? Coincidentemente ali com a queda do Império Romano, o cristianismo começa a se difundir muito. Né? Porque primeiro, e na verdade alguns anos antes, né, do Império Romano cair, o cristianismo entra no Império Romano, muita gente começa a se converter, o próprio imperador começa a se converter, e quando o imperador se converte, as estruturas do Império Romano vão se tornando estruturas cristianizadas, no sentido de pessoas do Império, militares,
né, autoridades políticas, né, vão se tornando cristãs, e onde o Império Romano estava, o cristianismo começa também a chegar, entende? E quando o Império Romano cai em 476, essa disseminação cristã começa a fermentar mais ainda. Porque aqueles povos que derrubaram o Império Romano, os povos bárbaros, os povos germânicos, né, esses povos vão sendo cristianizados, vão sendo evangelizados. E com isso vai surgindo os reinos cristãos, os países cristãs, e com isso, né, o cristianismo se difunde de tal forma que nós vamos ter aí a cristandade. E para situar historicamente o começo da cristandade, né, a cristandade nós situamos mais, certo? Mais assim, precisamente, gente, a cristandade mesmo, essa disseminação cristã, né, geográfica pelo mundo, no ano 313, depois de Cristo, obviamente, né? O ano 313 é uma data importante quando nós falamos em cristandade, porque no ano 313 o imperador Constantino, escrevam isso, viu? Em 313, o imperador Constantino promulga o Édito de Milão. O Édito de Milão. Esse Édito de Milão, gente, foi um decreto, né, dado pelo imperador Constantino, concedendo liberdade de culto aos cristãos, que até então o cristianismo era uma religião perseguida, era proibida, e no ano 313 o imperador Constantino, cuja mãe era Santa Helena, ele decreta dando liberdade de culto aos cristãos. O Édito de Milão, certo? Depois, em 381, nós vamos ter também um outro édito, que é o Édito de Tessalônica. É um decreto imperial também, viu? Édito de Tessalônica, o Édito de 304, professor? 81, a segunda data, né? Obrigado. O Édito de Tessalônica, gente, em 381, coloca em barra 380, porque às vezes tem uma divergênciazinha. Coloca em 80 barra 81, tá? Que foi pelo imperador Teodósio I. Aqui é o imperador Constantino quem decreta a liberdade. Veja, não confundir, gente. O Édito de Milão foi, né, promulgado pelo imperador Constantino para dar liberdade de culto aos cristãos. Ou seja, para o cristianismo não ser mais uma religião perseguida nem proibida. Tá claro? E o Édito de Tessalônica é no ano 380 ou 381, né, pelo imperador, foi promulgado pelo imperador Teodósio, I, tornando o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Pronto. Aqui com esses dois fatos, nós vamos ter agora a disseminação cristã, a cristandade, certo? Aqui o imperador Teodósio I vai, né, promulgar esse decreto, tornando o cristianismo não somente uma religião livre, sem perseguição, mas agora a religião oficial do Império Romano. Aqui o Império Romano ainda estava de pé, né? Que ele só vai cair em 476. Então aqui nós vamos ter nesses dois momentos o início do que nós conhecemos como cristandade. O cristianismo começa agora, de fato, a se difundir pelo mundo, a começar pelas próprias estruturas do Império Romano. E os reis começam a se converter, os príncipes começam a se converter, e com isso também começa a conversão dos povos ao cristianismo, a partir desses dois éditos. Tá claro isso, gente? Perguntas, a gente já está chegando no finalzinho da nossa primeira aula. A gente ainda está aqui, claro, na introdução, nos preâmbulos, né? Mas querem perguntar alguma coisa? Ou está tudo claro mesmo? Eu quero ver quando eu perguntar na próxima aula como é que vai ser. Mas vocês estão dizendo que está tudo claro, então imagino que esteja mesmo, né? Bom, então é isso, né? Então a próxima semana
Essa semana de carnaval, vocês aproveitem para estudar, né, sobre Idade Média, como eu falei para vocês, né? Lembrando que dizia o filósofo Sêneca, né? Nulla dia sine linea, né? Nenhum dia sem uma linha, né? Então, vocês peguem aí o carnaval para estudar, porque vai ser um bom investimento. Vai estar no fim da madrugada aí, né? No Galo, aí, sei lá, né? Vão ler o livro da sobre Idade Média, vai ser muito mais seguro, né? E mais proveitoso, tá certo, gente? No dia 9 não tem aula, não? É a segunda de carnaval, eu nem sei como é que vai ser. Não, carnaval é a outra, é 16. Ah, é 16, né? Ah, então tem. É. Então tem normal. Temos normal, então. Mas de qualquer modo, não deixa para estudar a Idade Média só no carnaval, não. Então estudem durante essa semana agora. Tá bom então, gente. Então, eu vou fechar aqui a gravação.